Dimensionamento de parafusos, cisalhamento e esmagamento. Vamos ver o cálculo do cisalhamento simples, tá? Então essa é a área de cisalhamento, a área de corte. E o parafuso, ele não está com a parte enroscada aqui, ele está com a parte maior, tá? O diâmetro maior do parafuso, não é a parte enroscada. Como a gente vê aqui, ó. Então, aqui nós temos a rosca, mas daqui na área de cisalhamento é o corpo do parafuso. Essa, então, é a fórmula para a gente fazer o cálculo do dimensionamento do parafuso, calculando pelo cisalhamento. Então, o diâmetro do parafuso pelo cisalhamento é igual a raiz quadrada de 4 vezes Q, que é a carga no parafuso, em newtons, dividido pelo número de parafusos, vezes π, vezes a tensão admissível. Então, essa é a nossa fórmula. Essa outra fórmula é se a gente for calcular o número de parafusos, tá? Então, podemos calcular também o número de parafusos tendo o diâmetro do parafuso. Então, aqui, lembrando então, que no cisalhamento, o parafuso está com a parte maior aqui, tá? Não é a parte da rosca. Nesse outro cálculo, o diâmetro de parafuso é calculado pela pressão de contato, que a gente chama de esmagamento. Então, dE, que é o diâmetro de esmagamento, é igual a Q, a carga de cisalhamento em newtons, dividido pelo número de parafusos, vezes T, que é a espessura da chapa, vezes a pressão média de contato, que é dado em newtons por milímetros quadrados. E se a gente for calcular o número de parafusos pela pressão de esmagamento, é essa fórmula que a gente vai usar. Aqui nós temos então, um exercício resolvido, dimensionar o diâmetro dos parafusos para que a junta possa suportar com segurança a carga de tração de 80 kN. A espessura das chapas é de 5 milímetros. Tá? Então, essa chapa tem 5 milímetros, essa outra chapa tem 5 milímetros. E a nossa força é de 80 kN. Tá? Então, aqui também nós temos uma representação aqui do desenho da força. Observando aqui que a gente está usando aqui 4 parafusos. Então, a tensão aqui dada é de 105 newtons por milímetro quadrado, a tensão de cisalhamento. A tensão aqui de esmagamento é 225 newtons por milímetro quadrado no esmagamento. Então, vamos calcular aqui o dimensionamento primeiro pelo cisalhamento simples, tá? Que é só uma área de corte. Então, o diâmetro do parafuso DC, tá? Então, a força 80 kN, a gente tem que usar em newtons, tá? É só fazer vezes 1000. Então, 80.000 newtons. 4 parafusos. A nossa fórmula, substituindo os valores, 4 vezes 80.000, dividido por 4 parafusos vezes π, vezes 105. Aqui vai dar, então, um diâmetro por cisalhamento de 15,6 milímetros. Aqui a gente não vai olhar na tabela, porque a área que está de contato na chapa é o diâmetro maior do parafuso, tá? É a área lisa. Então, é o próprio diâmetro do parafuso. E vamos ver o cálculo agora pela pressão de contato, que é o esmagamento. Então, o diâmetro por esmagamento é igual. Essa é a nossa fórmula. Substituindo os valores, 80.000 dividido por 4, que é o número de parafusos, vezes a espessura da chapa, que é 5 milímetros, vezes 225. Então, aqui vai dar um diâmetro por esmagamento de 17,8 milímetros. Pelo cisalhamento deu 15,6.
e aqui deu 17,8. Então, nós devemos usar o diâmetro maior, tá? Então, vamos usar, então, como não existe um parafuso de 17,8 milímetros, vamos usar o maior, né? Então, um diâmetro de 18 milímetros. Se não existir um parafuso de 18 milímetros, sempre vamos procurar um maior, de 19, 20 milímetros. Vamos ver aqui na nossa tabela se tem um parafuso de 18 milímetros de diâmetro. Então, 18 milímetros, tá? Então, esse vai ser o nosso resultado do exercício.